Olá a todos amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na companhia de todos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Amaral. Daqui a pouco ela vai se apresentar aqui, muitos já conhecem, outros não. Ela é muito estudiosa a respeito do David Wilcock, Corey Goode, transição planetária. E ela vai trazer informações aqui, vai ter um bate-papo muito interessante a respeito do flash solar e outras novidades também, Helena Danan. Então, acredito que vocês vão gostar bastante. E antes de mais nada, como é tradicional no nosso canal, eu vou aqui cumprimentar os nossos amigos que estão chegando aqui à nossa live. A Madricelva Lins de Sales, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui a Marlanda Aragão, nossa grande amiga Marlanda Aragão, que está sempre nos ajudando, nos auxiliando nas nossas lives. O Reinaldo Hanzi, boa noite, família Demis Viana, gratidão, a gratidão é nossa. Aqui o Bruno Lira, muito boa noite, Guarulhos, São Paulo, muito boa noite. Deixa eu ver aqui também, Ezequias Afonso, muito boa noite, seja muito bem-vindo, todos os 4 cantos do Brasil e do mundo, porque nós sabemos que tem muitas pessoas de fora, de Portugal, nossos amigos portugueses, da Alemanha, da Itália, que acompanham as nossas lives, e também dos Estados Unidos, do mundo inteiro, Canadá, do Japão, também sei que tem muitas pessoas do Japão que nos acompanham, a Judite Mike, boa noite, do Rio de Janeiro, um abraço aí fraterno para os nossos amigos cariocas. Deixa eu ver aqui mais pessoas também. O Paulo Balbinotti, Farroupilha, Rio Grande do Sul, um abraço aí para os nossos amigos gaúchos que acompanham as nossas lives. Deixa eu ver aqui mais pessoas. O Francisco Feitosa, São Lourenço, Minas Gerais, um abraço aí para os nossos amigos mineiros também, de Serquilho aqui, a Rita Moreno, boa noite de Serquilho, eu gostei da foto aí, o capitão e o loirão, gostei, muito bacana, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui também, a Cristiana Marzari, Pirangaga, Bahia, um abraço para os nossos amigos baianos, amigos nordestinos, sempre presentes nas nossas lives também. Um abraço carinhoso para vocês do Nordeste, amigos baianos. Então, sem mais delongas, eu vou aqui, deixa eu só tirar aqui, deixa eu cumprimentar mais uma pessoa aqui, a Maria Célia Oliveira, de Canoas também, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mas sem mais delongas, agora eu vou apresentar a nossa convidada que é a Ana Amaral, desculpe, do Instituto Fênix, tá? Que ela vai, deixa eu apresentar ela aqui. Muito bem, muito boa noite, Anne. Tudo bem com você? Boa noite, aqui estamos nessa noite de domingo, dia 16 de maio de 2021, aqui com a Anne Amaral, com uma convidada muito especial. Muito bem-vinda ao canal Demis Viana Mundo Secreto, pela primeira vez, e de muitas, espero que seja mais vezes. Vamos lá. Seja aqui conosco. Pode se apresentar para os nossos amigos, estamos acompanhando. Então, pessoal, estou aqui falando do Rio Grande do Sul, Santa Maria, uma noite friazinha, um dia que não teve sol aqui. É muito legal estar aqui contigo hoje, Demis, né? É interessante sair do, né? Vencer a barreira da telinha, porque até pouco tempo atrás eu estava ali no chat, só dando boa noite para todo mundo, agora estou aqui conversando, é muito legal. Estou vendo alguns nomes conhecidos ali. Sim, é muito gratificante a sua presença aqui. Que nada, imagina. Abrilhantar o nosso canal. A Magali dizendo que eu sou ótimo, que nada, gente, que isso. Eu sou um aprendiz aqui como todos nós. Então, Demis... Todos nós somos aprendizes, né? Todos nós. Exato, eu acho que a gente está num processo de relembrar, né? Porque, na verdade, sim, muita coisa a gente sabe, só que o nosso processo encarnatório na Terra faz com que a gente esqueça dessas coisas. Sim. Então acho que o barato é a gente lembrar, né? Juntar as pecinhas desse quebra-cabeça e entender a nossa situação atual. Sim. Dentro desse contexto, que é muito maior do que cada um de nós individualmente. Acho que isso é muito, muito legal. E é interessante, quando o Demis me chamou para vir, assim, o que eu quero falar? Eu disse, olha...
a gente acompanha as mesmas fontes, né? A gente está toda hora vendo as mesmas coisas, lendo os mesmos autores, né? E aí eu disse, vamos dar uma olhada no que eu vou falar. Eu ia trazer alguma coisa da Helena, Helena Danan, que é quem eu tenho acompanhado mais recentemente. E aí, na semana passada, o Corey Goode fez um vídeo com o Dr. Michael Salla, né, trazendo uma atualização que fazia muito tempo, fazia quase um ano que ele não fazia nada. Acho que o último vídeo que ele tinha colocado de informações tinha sido de agosto do ano passado. Né, e tinha sido uma coisa muito breve, inclusive, né? Daí eu pensei assim... Ele está ativo no Telegram. No Telegram eu acompanho ele é ativo, mas assim, vídeo realmente faz tempo que ele não faz, isso é verdade. Mas assim, as informações que ele coloca ali no Telegram, na verdade, são coisas que ele garimpa assim como a gente garimpa, né? Sim. Ele não estava recebendo mais nenhum contato da Aliança, nem do Gonzalez, nem de ninguém dos contatos habituais dele, né? A não ser a parte que ele diz com o Zanchar, mas ele não estava trazendo muita informação, como ele até falou nessa atualização. Parece que é verdade, parece que ele estava doente, estava com algum problema de saúde um tempo também atrás, né? Ele teve um problema de saúde um tempo atrás, ele teve alguma coisa, ele fez alguns vídeos que ele estava falando, mostrando assim passeios, que ele até estava dizendo que tinha ficado um tempo em casa com a função da própria quarentena, ele teve um tempo bastante fechado, e quando começou o verão, no ano passado, ele tinha saído, ele disse, agora a gente consegue sair um pouco. E ele estava montando o estúdio, porque ele também está fazendo uma escola, né, uma plataforma de cursos. Então, também teve um pouco isso, né? E ele está envolvido com muitos projetos, na verdade, né? Ele está com que ele chama o livro, que é como se fosse uma história em quadrinhos, é o comic book, né? Contando a história dele. Eu fiquei sabendo, estou a par. Isso. Estou a par, sim. Até eu gostei muito do projeto, achei bastante interessante para trabalhar no imaginário das pessoas, né? Em geral. Isso, é aquela coisa que cria uma linguagem lúdica, e o propósito disso é pegar essa moçada, né? Essa geração aí do pessoal, dos adolescentes aí, dos 15 aos 20 anos, porque tem uma linguagem bem para esse público, né? Que eles assim, o pessoal... assim, os personagens são fantásticos. Eu falei assim, vai ser sucesso, porque... Com certeza, e na verdade é a história dele, né? Eles vão adorar, eles vão gostar muito. É a história dele contada com realmente uma história em quadrinhos dessas, assim, de ficção científica. Então é muito legal. E ele está para lançar o segundo volume, ele está trabalhando no segundo volume disso aí. E, além disso, trabalhando no roteiro para um filme também. Sim, estou sabendo também. Tô a par. E vão fazer... Eu esqueci o nome dela, não sei se você lembra, acho que ela foi top model, agora eu não me lembro. Isso, eu também não lembro, viu? Eu escrevi o nome dela e agora eu não sei onde eu botei, né? Porque ele também tem trabalhado com ela. Enfim, sim, ele muito tem trabalhado bastante, né? Ele tem trabalhado bastante, mas não necessariamente fazendo aquilo que ele costumava fazer, que era trazer as informações da aliança, né? E especialmente depois do resultado das eleições dos Estados Unidos, isso ficou ainda mais morto, né? Porque a própria aliança perdeu bastante terreno, né? E as ações que estavam planejadas, inclusive isso que ele traz nessa informação agora, não ter tido tanto, né? As ações que eles estavam programando não terem tido tanto sucesso assim, justamente porque a situação também não foi como deu uma paralisada, mas no entanto tem a Helena Dana fazendo lives direto, o David Wilcock também, força total. Vocês que acompanham, mesmo que você não sabe inglês, tem legenda, tenta lá que vale a pena, mesmo com legenda, vale muito a pena. Vale muito a pena você chegar. Com certeza. E assim, a gente não consegue ver com as legendas, né, no ao vivo, mas assim, em seguida, no outro dia, ela já entra e aí o Google acaba colocando o YouTube coloca as legendas automáticas, então não tem... porque a gente chega para mim e fala assim, mas eu não sei inglês fluente, porque tem que saber fluente mesmo, né? Porque principalmente o David Wilcock fala muito rápido. Não, e o David, ele fala bobagem, faz piada. Exatamente, ele é muito brincalhão. Aí eu falei, e faz lives de 3 horas e meia, né? Então é para matar. Faz lives de 3 horas e meia, bem comprida mesmo. Teve uma das lives do David que ele fez, foram 5 horas e 40. Eu observei, sim, isso eu já constatei. Mas eu gosto de falar deles porque, de certa forma, eu devo esse caminho que eu estou hoje, assim, dessa busca, ao David Wilcock, né? Eu sempre brinco, assim, que o pessoal fica naquela, assim, quando é que esse interesse veio? Quando é que começou a surgir as pulguinhas? Na verdade, não surgiam as pulguinhas atrás da orelha, mas quando as pulguinhas começaram a incomodar ali, se mexendo demais, e a gente tinha que dar um jeito nelas, né? Sim. E eu acho que boa parte das pessoas segue esse caminho, assim como eu, né? Até porque é o que está disponível. Então, a gente tinha acesso aos vídeos ali do History Channel, com aquele programa lá dos... como é que é? Alienígenas do passado, fez parte. Alienígenas do passado, né? Perfeito.
Então, claro, a gente tem que dar o desconto porque é uma coisa midiática, não, né? Não é, a intenção não é tirar dúvida de ninguém nem apresentar informações muito quentes. Tem essa coisa de não dar resposta, de deixar a pulguinha também, deixar a pergunta Sim. no ar para a pessoa voltar na semana seguinte. Mas, bem ou mal, eles trazem muitos casos que são clássicos da ufologia, né? E resgatam a teoria dos alienígenas do passado, né? Que é bem clássica para quem leu Eram os Deuses Astronautas, então essa é a vibe. E eu li esse livro com, acho que 11 ou 12 anos, então isso aí já tá meio... mais ou menos nessa faixa etária, acho que eu tinha 14, 15 anos. Então essa é o mote, né? Mas Sim. Isso aí ficou dormente por um tempo, né? Não se falava muito, e aí, com essa função toda dos alienígenas do passado, né? Eu comecei a prestar atenção nas pessoas que vinham comentar, né? Não tanto na coisa do Tsoukalos fazendo apresentação e aquela coisa mais, né? Mais bem cenográfica mesmo, né? Sim. Mas os comentaristas. E ali, David Wilcock era um comentarista fixo e as informações que ele trazia e a forma dele ver o mundo, né, de enxergar as coisas, ressoavam muito comigo, tinham muito a ver com a minha forma de interpretar. Sim. E aí eu comecei a procurar coisas dele na internet. Ele é muito culto, erudito, né? É uma pessoa super... ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem uma capacidade de trafegar, né, de passar por várias ciências. Para quem não sabe, só um lembrete para vocês, o David Wilcock, ele é a referência em transição planetária nos Estados Unidos. Só isso. Tá? Ele tem quase 500 mil inscritos, com certeza ele é referência. Nos Estados Unidos é o David Wilcock. Pode continuar. E o David Wilcock, ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos, lá naquela época de 2011, 2012, porque ele entrou muito na narrativa do calendário maia, do que ia acontecer, ele realmente achava que a transição planetária ia acontecer naquele momento. Então ele lançou livro, ele fez muitas palestras, ele ficou muito conhecido, ele deu muito a cara a tapa, então isso deu uma jogada, digamos assim, nele Sim, mas o calendário maia, na verdade, se refere às linhas do tempo, né? É bem diferente. Sim. A gente pode ver no projeto Montauk, Fênix 3, que era o Looking Glass também, né? Looking Glass. Exato, né? Aí corrobora com essa informação, porque você tem que juntar as peças. Então, o calendário maia era realmente o significado. A interpretação que foi errada, mas que era uma data... na época ele não tinha todas essas ferramentas, ele não tinha todas as informações, né? Tanto que quando passou dezembro de 2012 e nada aconteceu, o pessoal começou a tirar muita onda com a cara dele, né? Mas ele levou de boas naquele jeito dele de fazer brincadeira, né? E seguiu sendo convidado para dar palestras em eventos ufológicos. Então, apesar dele ter esse background científico, ele participa muito da comunidade ufológica americana. Mas eu entendo isso, porque o ser humano é muito eufórico, ele é apressado, imediatista, e aquilo, na verdade, 2012 foi uma peça importante para a transição planetária, mas não é a própria transição planetária. Foi uma etapa importantíssima. Só para vocês entenderem, meus queridos, a partir de 2012, o calendário maia, as linhas de tempo convergem para um único lugar. Antes não, existiam várias possibilidades. Agora não. A única possibilidade, o único trajeto de linha de tempo é para a transição planetária. Então foi isso que aconteceu em 2012, de verdade, tá ok, meus queridos? Então, todas as linhas de tempo, porque existem várias linhas de tempo alternativas, todas convergem para uma única direção, que é a transição planetária. Pode continuar, né? Então, assim, por que eu estou resgatando essa história? Porque foi a partir daí, né, que eu comecei a mergulhar de cabeça nessa busca pela verdade, digamos assim, né? Sim. Pela verdade que está escondida. Eu comecei a buscar o David Wilcock, isso acho que era 2014, 2015, talvez 2014. E eu vi tudo que tinha disponível dele na internet na época, né? E aí descobri que ele tinha um programa em que ele comentava o livro mais recente dele na época, né? E tinha um programa numa TV online, né? Numa TV pela internet, que na época era uma coisa inovadora, né? A gente não tinha isso tão comum. Sim, sim. E eu fiquei naquela assim, puxa, mas esse canal é todo em inglês, né? Mas não, vou assinar um mês e vou ver como é que funciona, né? Sim. Aí eu conheci um pouco de inglês, até por conta do trabalho, então inglês técnico, eu conseguia entender tudo, eu conseguia ler inglês, mas a linguagem coloquial e o falado do inglês, eu disse, não vou dar conta, né? Mas a curiosidade falou mais alto, então eu sempre digo para todo mundo assim, olha, começa a escutar que o ouvido vai aprender. E a gente aprende a escutar e entender qualquer língua, não só inglês,
treinando. Isso é treino. Sim, treinando, né? tudo é prática e também foco, né? Prática Aí eu assinei a Gaia TV. E necessidade também. Né? Aí só tinha os vídeos em inglês, ele falando inglês, e era aquela coisa, pausava e voltava, pausava e voltava, Sim, pausava sim. e voltava. Ficava em dúvida, ia lá, procurava a tradução, né? E aí eu descobri que os programas, depois de uma semana, eles tinham alguns, aparecia legenda em inglês, então ficava muito mais fácil, que eu escutava em inglês e lia em inglês o que ele estava falando. Dizia, então essa pronúncia é dessa palavra. Sim. Foi assim que eu aprendi, né, que eu consegui aprender o inglês, a escutar o inglês e entender o que eles estavam falando, né, na insistência mesmo. E pouco depois eu comecei a devorar aquilo tudo que ele botava lá no Gaia, e era muita coisa de ciência. Então, ele juntava dados de física, de astronomia, trazia informação da NASA, trazia pesquisas sobre geometria sagrada, sobre geometria de pirâmides, trazia informações de cientista russo, e juntava e falava de DNA. É bem interessante do cientista russo. Se você quiser falar um pouquinho aqui, muita coisa. Nossos amigos, eu estudei isso daí, eu achei bem legal. Né? Porque o que acontece? Se a gente lembrar que até os anos 1990, a Rússia era uma coisa totalmente fechada, era a União Soviética, o que eles produziam de ciência não aparecia no Ocidente, né? E por outro lado... E eles seguiam uma linha completamente diferente do Ocidente. Vamos você colocar isso daí. Claro, então assim, aquilo que a gente fala hoje de visão remota, os caras estavam pesquisando isso lá e usando na Guerra Fria há um monte de tempo. E os americanos descobriram isso, né, por acaso, e começaram a testar bem depois, né? Por quê? Porque funcionava, porque eles começaram assim, quem é o espião deles que está entregando o que a gente está fazendo? Não, era visão remota. Né? Tem gente que não acredita em visão remota, mas, no entanto, o Departamento de Segurança de Inteligência dos Estados Unidos tudo utiliza, a NSA, a FBI, se eles utilizam, porque é verdade, você não vai utilizar uma coisa que não faz sentido, não tem nexo. Sim. Não tem lógica. O pessoal precisa ficar bem atento, que assim, ao mesmo tempo que tem o pessoal que está pesquisando e usando isso de modo sério, tem gente que é paga para dizer que isso não existe, que é pseudociência, que é loucura. Sim. Né? Sim. Porque isso é algo extremamente secreto, que não é para ficar na boca do povo e todo mundo saber que isso pode ser. Por quê? Porque são poderes humanos, não são poderes sobrenaturais. São poderes que qualquer pessoa pode desenvolver, porque são treinos, são habilidades treinadas, né? Então, existe essa necessidade de deixar isso oculto. E a gente não deixa as coisas ocultas escondendo. A gente deixa, na nossa sociedade, as coisas são ocultadas sendo mostradas e sendo ridicularizadas, ou se fazendo filme e mostrando isso como uma coisa de ficção. Isso é o que se chama... Na verdade, acho que pegaram muitas denúncias do Serviço Secreto Espacial. Ontem mesmo eu estava falando do Sargento Stone, né, Clifford Stone, fantástico, não sei se você já chegou a ver, se você já conhece, e fala dos Homens de Preto, né? Então, isso aí é clássico no cinema, e eles com certeza pegam esses depoimentos e acabam mistificando isso através do cinema. Aí tu fala, não, eu vi no filme, isso aí não faz sentido, já cai em discreto. Isso é uma tática de dominação e de controle. É uma tática diversionista muito poderosa, porque a gente esconde as verdades à plena vista. E aí, como é que eu estou falando de alguma coisa secreta que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, só que não nesse contexto que a gente está aqui abordando, né? Então, é exatamente esse o negócio. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar David Wilcock, acho que pode se dizer assim. E aí, na sequência, ele nos apresenta o Corey Goode, né? Sim. E realmente ali as coisas começaram a fazer muito sentido, né? Porque as primeiras informações que ele trouxe pareciam muito fantásticas, né? As informações do 20 back, né? Dos 20 anos de volta, né? Sim. Dessa coisa de Mas ele não foi o único, né? Depois apareceu vários. Claro. Tem vários, né? Ele não é o único, não. São muitos. E aí começam a aparecer mais informações, né? Então, assim, a quantidade de informações que agora esqueci o nome dele. Aquele velhinho que morreu em 2018, como é que é o... William Tompkins. William Tompkins. Ele simplesmente corrobora tudo que o Corey Goode, boa parte daquilo que o Corey Goode falava, sem conhecer. E ele entra em choque quando descobre um Corey Goode, porque ele tinha essas informações que estava guardada com ele, ele não sabia nem por onde começar, né? Não, mas o Peter Patterson, o Corey Goode, Jason Hayes, o Randy Clemmer, eles não se conhecem, eles têm o mesmo discurso, pessoas que nunca se viram antes. Nunca se viram antes. São militares, não ganharam nada com isso, é bom dizer isso, muito a maioria deles, pelo contrário, só perderam com essas denúncias. Então, tem credibilidade sim, né?
Credibilidade, isso já vem dos anos 60, né? Foram os primeiros denunciantes que apareceram, acho que foi nos anos 60, 70. Acho que foi, com certeza, foi o Clifford Stone, né? O Clifford Stone acho que foi um dos primeiros denunciantes do Serviço Secreto Espacial. Então é fantástico, sim. Se você quiser falar sobre a Helena Danã, eu sei que você tem uma informação quente aí dela, a gente vai ficar... O pessoal tá curioso. Então, a Helena Danã também foi um achado, né? E ela é bem mais recente, essas informações que ela tem trazido são bem, pelo menos eu descobri a Helena Danã há poucos meses atrás, numa live que ela fez com a Eisenhower, né? Com a Laura. E o mais interessante de tudo é saber que a própria Laura não a conhecia. Que elas fizeram aquela live combinada 10 minutos antes, assim, né? Verdade. E é uma riqueza de informações e, né, e uma pureza, e quando a gente fez a live com ela, né, poder falar com ela pessoalmente fora das câmeras, a gente vê a autenticidade dela, como ela vive aquilo, né, então é fantástico. E pior, assim, ela vem corroborar, né, com uma fonte que é um militar extraterrestre, tudo isso que esses denunciantes têm falado, né? Sim. Então, assim... Por isso que o Michael Salas deu crédito para ela, porque se ela falasse uma coisa completamente diferente, você fica assim, poxa, ela está contradizendo todos os denunciantes. Não, pelo contrário, ela está somando, está agregando. Então faz sentido, né? Faz sentido. Isso é bem interessante. Existem critérios, tá? Quando vem um denunciante, não é assim, aparecer um denunciante do nada, então ele é interrogado, tem o teste do polígrafo que fala, né? Polígrafo também, detector de mentiras. Fazem uma bateria de perguntas para ver se ele não entra em contradição, a resposta tem que ser rápida, né? Então, é aquela pergunta em que a resposta é conhecida, perguntada muitas vezes de jeitos diferentes, né? Para ver se não existe a contradição. E acho que hoje o que realmente corrobora bastante e dá essa certeza é esse cruzamento de informações que vem de fontes diferentes, especialmente fontes que não se conhecem ou que não têm uma relação óbvia, né? Sim. Já tem pessoal reclamando ali, mas enfim, tem sempre gente para fazer os comentários. Não, normal. Mas enfim, pessoal. Pode prosseguir. Que eu estava falando da Helena, eu estava vendo uma live que ela fez agora no dia 4 de maio, foi na véspera da live, inclusive, do vídeo que o Corey Goode fez, foi um vídeo que o Corey Goode fez com o Dr. Michael Salla, inclusive. Aliás, é outro canal que deve ser seguido, né? O canal do Dr. Michael Salla. Todos eles. Não só o canal no YouTube, mas o site dele... O site também o site dele é maravilhoso, né? E tem a possibilidade, o site é todo em inglês, mas se vocês abrirem no Chrome, dá para fazer a tradução automática. Então, ele traduz tudo para português e dá para ler. E é informação riquíssima também, né? Sim. Então, né, e a forma como ele pesquisa as pessoas, ele faz isso que o Denis falou, né? De investigar, de colocar os denunciantes contra a parede, né, para extrair informação e realmente ter certeza se pode confiar ou não. Né? Então, isso é muito legal. Eu vi a entrevista do Randy Klemmer, ele nem pensa para falar, é na hora, na lata. Coisa difícil, coisa bem complicada. Na lata, na hora, respondeu. Rápido, ele nem parece que pensa, tá ali já, na hora. Já sai assim, no automático, é impressionante. Então, eu achei legal, assim, porque fazendo em ordem, tá? Essa live da Helena, ela ia falar sobre a Terra interna, sobre os habitantes da Terra interna, sobre as comunicações que ela estava tendo, algumas características. Os intraterrenos, né, no caso, né, pessoal? Os intraterrenos, isso. Falando em português. É que ela ia falar... Na verdade, ela ia falar... Ela está pensando em inglês, falando em português. E aí ela trouxe uma mensagem do Dr. Han, antes de começar, né? E ele trouxe realmente algo novo, assim, informações que ele nem ia trazer, né? Mas eu achei interessante trazer essa informação dele, porque é bem curtinho, né? Foi uma coisa de 5 minutos. Fica à vontade. Né? Então, o que ele disse? Ele disse que a Federação Galáctica vem trabalhando intensamente desde o mês passado, então, desde abril, tá? Para modificar os controladores das corporações que trabalham para os escuros fora da Terra. A Lua foi recuperada. Os chefes da Aliança da Terra estão reunidos em naves em Marte e na Lua de Saturno. E é por isso que, recentemente, a Federação Galáctica começou a realizar operações em Marte, que também já foram algumas informações que ela tinha passado. Primeiro que tinha conflitos na Lua e depois em Marte, o próprio Michael Salla trouxe isso também, né? Só para as pessoas entenderem, é um combate contra a Frota Negra, que comanda esse comércio intergaláctico, e o ICC, tá? O ICC, Conglomerado Corporativo Interplanetário. Tá ok, meus amigos? Então, como que funciona isso?
Eles pegam mercadorias aqui na terra de tudo, desde minérios, o que você possa imaginar, e eles fazem um mercado, contrabando de mercadorias, até de pessoas também, como escravos, para Marte e para outros lugares também do espaço, tá? Isso existe. Quando eu falei do acordo do Eisenhower, 1954, que foi preparado pelo presidente Truman, que foi o seu antecessor, existem vários documentos, eu vou aqui representar para vocês, né? Então, muitas das pessoas que são abduzidas, elas desaparecem, elas não voltam mais, e o destino delas é ser escravo em Marte. Infelizmente, isso é uma realidade. Pode continuar, Anny. Isso é importante porque, inclusive, essa observação, assim, para o pessoal entender. Porque o tráfico humano, né, é um dos principais recursos que são vendidos. É a mercadoria mais cara do universo, né? O DNA humano e o ser humano. Então, quando se fala... Mais cobiçada. Isso, e quando se fala nessa civilização, o que eles chamam de breakaway, né? Essa civilização que simplesmente saiu daqui. Então, a gente tem que lembrar, tem que ter a consciência que existem humanos habitando outros lugares na nossa galáxia, vivendo totalmente independente da nossa civilização que se desenvolveu aqui no planeta, né? Sim. E isso já tem muitos anos. Isso é antigo, desde a década de 30, isso aí. Exato. Os alemães da SS, já é muito antigo. E isso eu achei interessante, que o próprio Dr. Huss se refere à frota, ele usa um nome em alemão para chamá-lo, né, de armamento, frota armada, e usa o nome dela em alemão, mas enfim. Porque então, a língua que eles utilizam lá, né, é o alemão. Isso. Né? Então, o Dr. Huss quer explicar... O Dr. Huss começa explicando, então, por que eles esperaram para começar essas operações. Estariam esperando a Terra ser limpa. E agora só os subalternos estão na Terra. Os mestres e líderes partiram deixando sombras e clones e fantoches para agir remotamente. Os seres vivos reais estão em Marte no momento e em solo, enterrados por milhas abaixo da crosta de Marte. Então, a civilização em Marte também é subterrânea, né? Será que dá para dizer que é intraterrena lá? Mas, enfim. Daí seria o básico, como Doubles, né? Doubles subterrâneos, então, porque... O próprio Corey Golds, eu vou explicar, voltar aqui, ele fala que existem, perto dos vulcões inativos de Marte, existem tubos de lava, que são locais perfeitos para a construção dessas bases, são ali que são estabelecidos. Sem falar também que a parte habitável de Marte é só acima dos trópicos, né? Tanto do norte quanto do sul. Ali no meio da linha do Equador, entre os trópicos, é completamente inóspito, não nasce nada, não tem arbusto, não tem coisa nenhuma. E os vários denunciantes que estiveram lá também, diz que o ar, a NASA, ela muda o cenário, né? Ela usa Photoshop, o céu é vermelho, não é azul, igual aqui na Terra, é completamente azul. Tá, meus queridos? Lá tem arbustos também, tem vegetação, tem fauna, tem flora, tem água também, apesar de estar congelada, é bastante frio. Diz que o Randy Clement fala que é parecido com o clima do Alasca. Bem semelhante quando está no Alasca, né? Tem um frio muito frio e um frio então, não tão frio. Nem tão frio, é frio o tempo todo. Pode continuar. Por isso que eles acabaram ficando nos subterrâneos, porque consegue ficar mais estável, né? Sim. Enfim, então está dizendo que das muitas instalações que tem em Marte, 11 delas pertencem ao conglomerado corporativo interplanetário, né? Que é a ICC. Mas a Aliança Escura, a Dark Alliance, tem 5 instalações principais que trabalham para proteger Marte. 2 delas funcionam como logística e quartel-general, e 3 delas são instalações de pessoal, então são como se fosse só alojamentos, né? Servem só para alojamento. Sim. Essas 2 forças, né? Então, o conglomerado corporativo interplanetário e a Força Negra, né? A Aliança Negra, estão competindo entre si. A Federação está atuando em Marte da mesma forma que eles atuam aqui na Terra. Então, eles atuam por trás das informação é muito boa, é muito positiva, porque os nossos inimigos estão brigando entre si. Estão brigando entre si. O cara está dizendo o seguinte, a Frota Negra está brigando com o ICC, tá? E o ICC é coordenado pela Capa Escura Ocidental, e a Frota Negra, os alemães da SS. Então, são 2 grupos distintos, ok? É isso aí, tá? Então, assim, eu achei interessante ele ter trazido no dia 4 de maio essa informação de que tem briga interna. E aí, no dia 5 de maio,
O Corey Goode vai trazer essa mesma informação, apesar de trazer com viés um pouquinho diferente, que a gente já vai comentar, tá? Sim. Então, como é que a Federação Galáctica está atuando lá em Marte? Da mesma forma que eles atuam aqui na Terra. Então, por trás das cenas, ajudando a população local para se erguerem por si mesmos. É aquela coisa, eles não fazem o nosso trabalho, né? Também não a população local não são só escravos humanos. Você colocar aí que tem os raptors. Daqui a pouco a gente chega lá. Insetoides. Não vai falar. Estou adiantando. Já estou antecipando aqui. Isso. Tá? Então, eles estão estimulando as pessoas de Marte, né, vamos chamar de pessoas, para que eles despertem também e façam o trabalho que tem que fazer. Sim. Então, eles estão treinando esses residentes de Marte, né? E quais são esses residentes? Então, são reptilianos, mas não são os mesmos reptilianos que têm o nosso controle aqui. Eles são de uma raça ancestral. Eu prefiro, viu, Ana? Eu até gosto de falar, chamo eles de raptors. Raptors, que são benevolentes. Já é pejorativo aqui. Isso. Eu estou trazendo aqui a forma como o Torran trouxe. Então, estou trazendo a forma como ele trouxe. Mas é exatamente isso. E ele fez a questão de dizer, não são os mesmos reptilianos que estão aqui. Não, eles são assim, é a mesma coisa que você dizer que um ser humano e um nórdico é o mesmo ser. Claro que não. Que os nossos aqui, né? Os nossos controladores são os Sicars, né? Então, é outra rede. E, além disso, eles têm também, como povos, digamos, que estão vivendo há muito tempo em Marte, também tem os insetoides, como o Demis falou, tá? Então, também são pacíficos. Além disso, tem muitas outras criaturas inteligentes. E aí, dentre essas criaturas inteligentes, já tem muitos, inclusive humanos escravizados, que fazem parte desse comando por conta das duas frotas que estão lá, tá? Bom, são eles, né? Então, esses habitantes de Marte que estão salvando o próprio planeta. E a Federação está apenas ajudando, neutralizando toda a tecnologia no espaço, né? Neutralizando a Dark Fleet, que na verdade ele chamou de Nachtwaffen, né? São os mafiosos do espaço, os piratas do espaço que fazem negócios escusos com o ICC, só que o ICC escondia porque eles faziam negócios com várias raças interplanetárias e eles tinham um contrato de fidelidade. Então, se eles soubessem disso, ia ficar muito ruim para eles. Você tem um contrato de exclusividade. É igual aqui na Terra. Você tem um contrato com uma empresa de exclusividade, mas você está fazendo negócio com outro? Como assim? Esse é um problemão muito grande com ele. A gente vai chegar lá. Já chega lá. Vai lá. Bom, então, o que o Torran segue falando? Que nós, Federação Galáctica, nós estamos prestes a conseguir, mas as coisas não estão resolvidas e pode levar muitos meses. Os líderes dos Sicars, né, não querem ir embora. Ou seja, os reptilianos que nos controlam aqui também estão lá controlando por conta do conglomerado, né, da ICC. Esse cara é bem feio, né? Parece o Satanás mesmo, o capeta. Né? Bem feio mesmo. Você já viu a foto dele? E olha só, olha a informação que o Torran trouxe. Nós estamos transmitindo altas frequências em seu sistema estelar. Então, essas altas frequências não só afetam o pessoal de Marte para aumentar o despertar, como também nos afetam, né? Então, o que essas altas frequências... Aliás, não sei se o pessoal está vendo aí que a ressonância Schumann tem andado bem louca ultimamente, tem dado uns picos bem interessantes, né? Subindo e descendo, né? Isso. E ele diz que tem a ver com isso, né? Que eles estão emitindo essas altas frequências, né? Especialmente ao redor de Marte e da Terra, para elevar o nível de frequência, né? Para que as pessoas que têm uma frequência mais baixa, né? Elas são incapazes de reagir ao controle. Então, com essas frequências mais altas, eles conseguem quebrar essa crisálida e as pessoas começam a elevar um pouco mais a frequência e começar, né, a despertar, tá? Então, eles estão removendo o ódio e a agressividade deles. Olha só que beleza. Porque o que acontece com quem vibra no medo, que é uma das frequências mais baixas que existe, e que é a predominante hoje na situação atual, né, que está sendo veiculada pela mídia e mantida por força da situação pandêmica que a gente está, é o medo. Quem está com medo não pensa, não raciocina, não quer nada, quer ser salvo de alguma forma. E não consegue vibrar positivamente também. Exato, pior de tudo. E fica extremamente reativo, né? Reage. E, aliás, nós humanos já somos conhecidos por sermos extremamente reativos, né? Então, esse gatilho do revide, né, tem muito a ver com a agressividade. E essas frequências mais altas que eles estão nos mandando ajuda a contrabalançar esse impulso, especialmente de quem está vibrando numa faixa vibratória mais baixa, tá? Então, assim, bom, nós não podemos remover toda a agressividade dos Sicars,
mas podemos danificá-la, de modo que eles se tornem mais dóceis. Então, não afeta somente aos humanos, mas também aos reptilianos. Aos nossos, Sim, todos os seres, só que de acordo com o nível vibracional de cada um. Então vai ter um efeito diferente. Isso aí. Então, essa é uma guerra de frequências também. E é por isso que nós sempre pedimos que vocês elevem sua frequência, para ficarem fora do alcance da influência deles, dos Seekers. E não sofrerem controle mental. Eles fazem controle mental em vocês usando seus instintos básicos, seus instintos animais. Eles querem que vocês tenham medo, querem que vocês briguem entre si. Eles querem que vocês se odeiem e se dividam tanto em tantos grupos quanto possível. Eles manipulam vocês, distraem vocês, confundem seus gêneros, confundem suas crenças, confundem a informação. Isso aqui, essa informação que ele está dando, é vital para a gente entender o mundo em que a gente está mergulhado hoje, né? Sim. Olha só, a gente liga a TV e olha o que tem, né? É briga, é nós contra eles, é mulheres contra homens, um jogando contra o outro, né? Dividir para conquistar. É cristão contra muçulmano, contra... E é isso que está acontecendo em Israel. Eles querem fomentar... Vocês não sabem, o objetivo dos escuros é fomentar uma batalha entre as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Jogar cristão contra muçulmano, contra judeu e assim por diante. Essa que é a finalidade. E uma coisa que eu bato na tecla, assim, gente, a forma como isso é feito para produzir essa divisão, olha a política americana hoje, né? Não é diferente da nossa aqui. A gente tem hoje racismo institucionalizado no país, né? Porque existem leis para isso, né? Mas, claro que ninguém quer racismo, ninguém quer divisão, ninguém quer tratamento diferenciado, né? Só que se pega um desejo legítimo e se distorce a informação para produzir divisão, para produzir enfraquecimento, né? Sim. Então, quanto mais a gente se divide, menos a gente identifica aquilo que nos une, menos a gente vê o que nos iguala como seres humanos, né? Então, como é que a gente combate isso? É não entrar nesse jogo. É não entrar nesse jogo, né? Sim. É só não entrar no jogo. Mas eu preciso reconhecer o jogo para não entrar nele, para não querer jogar, né? E é muito fácil a gente simplesmente chamar os outros disso ou daquilo, né? E sem pensar que, na verdade, a gente está fazendo parte, a gente é só mais uma pecinha. Se eu deixo a minha frequência baixar e entro na mesma vibe, pronto, eu fui a pecinha útil para as forças escuras, né? Então, exatamente. cara... As pessoas... pode falar, depois eu faço acorda e não entra na reatividade, né? Só concorda com tudo e joga amor. Joga amor, por mais que seja difícil, a vontade é pegar o fulaninho pelo pescoço. Mas, não, pensa que ele está sendo massa de manobra e eu não quero ser. Então, vou ser diferente e vou vibrar aqui no chakra cardíaco, manda para ele captar essa vibração, manda luz para a coisa aumentar, né? Porque ele não é o teu inimigo, não é ele o teu inimigo, não é o outro humano que é o teu inimigo, né? O inimigo é quem está puxando as cordinhas por trás, tá? Exatamente. Isso em tudo, em todas as informações, a gente tem toda a verdade sendo usada e por muitas pessoas de muitas frentes diferentes. A gente vê isso na mídia, a gente vê isso na ciência, a gente vê isso nas religiões, a gente vê isso com o pessoal espiritualista, que a verdade é torcidinha só um pouquinho. Esse só um pouquinho do torcidinho dá uma distorção que só serve para causar conflito, gente. Tá? Sim. Porque você pega a verdade e você coloca ali um tempero do mal, 5%, 2%, esse 2% passa imperceptível, mas já é o suficiente para contaminar absolutamente tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado, por isso você deve comparar informações. E o que a Ana está falando aqui é fantástico, pelo seguinte, as pessoas pensam que os escuros, eles temem a aliança da Terra. Não. Tem pessoas que pensam assim, os escuros, eles estão com medo da confederação. Não. Sabe que eles estão com medo? Da nossa vibração. É da sua frequência vibracional. É isso que eles têm medo. É isso que eles fazem. É isso que nós precisamos entender. Exato. Se nós compreendermos isso, nós vamos entender o seguinte, quem vai fazer a diferença, quem vai libertar o planeta, somos nós. Nós somos os nossos salvadores. Exato. Isso é muito importante. Então, quando a capa escura vê um grupo no Telegram vibrando em luz, com alta frequência, meditando, compartilhando coisas positivas, eles tremem de medo. Tremem de medo. Estão entendendo? Eles ficam apavorados.
Então, nós temos todas as armas que nós precisamos. Vamos fazer cabo delas, vamos utilizá-las, né, Anne? Isso. Daí o Torran continua, né? Então, que eles distorcem, confundem toda a informação. Tudo que sua mídia está dizendo, isso é muito simples. Esse não é o jeito de fluir, tá? Eu não posso falar mais para não colocar a Helena em perigo, mas eu peço a todos, não tenham medo. Use seu tempo para pensar. E agora que nós fomos autorizados a atacar Marte, que é onde os chefes das corporações estão, né? Essas corporações controlam os satélites que estão em órbita da Terra. Esses satélites deveriam habilitar drogas e dispositivos que eles queriam colocar em seus corpos. Todos os chefes dessas corporações que produzem essas drogas e dispositivos, que são microscópicos, estão agora em Marte. Procurem pelo nome de quem produz esses dispositivos, esses venenos. Todos esses nomes não estão mais localizados na Terra. Nós os encurralamos. Esse é o fim deles. Eles estão em pânico e a sua última opção é aterrorizar vocês. É tentar subjugar a mente de vocês como uma última tentativa. Única não opção. Acreditem não tem em nada. Opção. Não tem outra opção. Eles sabem que acabou. Né? Então, o alvo é tirar a sua frequência vibracional. As pessoas têm que entender o seguinte: o universo já está configurado na 5ª dimensão. Só está esperando a nossa frequência. Tá? Você simplificar, assim, bem fácil mesmo. Então, quando você vibrar na frequência do sistema solar que está agora, o Sol já mudou, ele está com a luz branca. Está entendendo? O eletromagnetismo dos planetas de Júpiter, Urano, Saturno, mudou, da Terra também está mudando. Os cientistas russos já comprovaram isso, meus amigos. Isso é ciência. Academia de Ciências da Rússia comprova isso. O doutor Alexei Dmitriev, você está entendendo? Com pesquisas que alteram o DNA, isso foi confirmado. Então eles estão com medo, porque a nossa frequência, se nós vibrarmos na luz, hoje a transição planetária acontece amanhã, não tem questão de prazo. Amanhã. Muito pouquíssimo tempo, não é verdade, Animaral? É isso aí, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ele já está terminando. Eles, assim, continuando a mensagem do Dr. Han, então, ele diz para a gente não acreditar em nada, que nem ninguém que diga que esses Nebu, né, os Nebu é a organização de Orion, né, a organização é o reino, é o Império Reptiliano, tá? É a aliança Draco-Reptiliana, né? É a aliança. Isso, aliança. Se eles se virarem para a paz, eles irão embora. Eu não ia dizer mais nada, mas usem seu senso comum. Não hajam baseados em medo e na confusão. A Federação Galáctica está aqui para ajudar e apoiar vocês, para armar seus braços com esperança, tecnologia e força. Hoje vocês precisam compreender que vocês precisam se unir suas almas, alma a alma. Elevem sua vibração, elevem sua consciência, todos juntos, pois quando vocês elevam sua consciência, vocês se fundem e se unem na consciência coletiva do eu superior da humanidade. Vocês são livres. Eu nunca me repito o suficiente. Façam isso. Elevem sua frequência, encontrando paz interior e se reconectando com quem vocês realmente são. Eu falei tudo e os deixo por agora. Eu achei linda essa mensagem dele, né? E, de novo, essa coisa extremamente empoderadora, né? Vocês são livres, nós somos livres. A gente pensa que é escravo. Enquanto a gente se colocar como escravo, nós seremos escravos porque a gente está se colocando nessa posição. Questão de livre-arbítrio. Você está se colocando numa posição de escravo, você vai se tornar escravo. Então você não pode, você tem que ser o quê? Independente. Você tem que falar assim, eu não faço parte desse mundo. Então você tem que ter a sua própria frequência vibracional e aspirar às coisas da 5ª dimensão. Automaticamente a humanidade estará na 5ª dimensão. Por quê? Porque a frequência do universo, do sistema solar, já está nessa frequência. Então nós temos que simplesmente nos conectar à frequência predominante do universo. Quando o universo estava na frequência da 3ª densidade, então alguém te podia apoderar dessa frequência. Quem que se apoderou dessa frequência? Os escuros. Eles se apoderaram desse poder que estava aqui. Agora, o poder, a frequência, está na 5ª densidade. Só que alguém tem que se apoderar dessa frequência, tomar posse da frequência. E quem tem que tomar posse dessa frequência? Somos nós. Somos nós, né? É isso aí, nós somos os salvadores que nós estamos esperando, né? É como se tivesse uma portinha, só que você tem que abrir a porta. Né? Tem que dar o primeiro passo, gente. Né? Então, assim, mas eu tô com medo, vai com medo. Assumir a casa, esse aqui é meu, toma posse, é meu, me pertence. É isso aí. É meu, ninguém tasca, né?
A gente fica falando assim, eleva a sua frequência, não estou entendendo. Então, assim, procura, dá uma pesquisada na internet sobre a frequência, a escala de frequência do Dr. Hawkins. Só coloca lá, escala de frequência de Hawkins, e aí a gente entende. Ele relaciona as emoções com frequências em hertz. Então, a gente consegue ver quais são as emoções mais baixas, que são as que nos deixam para baixo, e aí tá lá a vergonha, a apatia, a tristeza, raiva, né? Vê que a raiva é melhor que a apatia, né? A raiva é o primeiro passo para a gente sair da inércia e começar a subir, por incrível que pareça. Sim. Então, se você está se achando prejudicado porque não pode trabalhar, porque está preso em casa, porque seja o que for, usa essa raiva de um jeito positivo, né? Para te mover adiante, né? Então, a gente pensa assim, o amor é a energia, é a frequência mais alta. Não, a alegria, né? O perdão, a gratidão, todas essas são frequências muito, muito elevadas. Mais elevadas, né? Então, a gente... E assim, claro que a gente não consegue se manter numa alta frequência sempre, afinal de contas, a gente ainda está com um pé na 5D e um pé na 3D, né? 3D nos puxa para baixo, tá? Então, assim, se eu conseguir ficar 5 minutos hoje, amanhã 10, nossa, eu já dobrei o meu tempo de frequência elevada, olha só que ganho, né? Sim. Então, é trabalho de formiguinha, mas assim, tá tudo muito acelerado, né? E hoje a gente tem essas informações de que eles estão jogando essa frequência mais elevada para a gente, né? A cordinha para a gente puxar e não vou mais cair, não vou dar escorregada, né? Então, a gente tem como fazer isso. E aí, olhando a live depois, né? O vídeo do Corey Goode, ele vai falar justamente desse conflito, né? Que está acontecendo entre a ICC, né, o conglomerado intergaláctico, interplanetário, sim, né, com Darkfleet. Ele vai falar isso, mas por quê? Porque eles sabem que tem esses infiltrados, por conta lá da informação que o Sigmundo, né, deixou para eles. Sim, né? Então, eles estão fazendo um arranca-cabeças, querendo saber quem é quem, e aí estão descobrindo essas quebras de acordos, né? Essas quebras de acordo que o Demi... Eu acredito, Anne, opinião minha, eu acredito que todos esses extraterrestres que eles fazem, esses acordos, já devem estar sabendo. Eu acho muito difícil esconder isso daí. Por mais que eles estejam as caças às bruxas, né, literalmente falando, tentando pegar esses denunciantes, quem que será que está vazando essa informação? Então eles estão procurando, estão reprimindo. Mas eu acredito sim que o outro lado, né, do negócio, do business que eles fazem, já deve estar a par, sim, já deve estar ciente, porque eles são muita tecnologia, não tem como saber, alguma coisa está acontecendo errada lá com o nosso parceiro comercial. Olha, acho que eu estou passando a gente para trás. Se não descobriram, no mínimo devem estar desconfiados. Com certeza devem estar desconfiados. É isso aí. Mas, assim, para nós é bom. Se eles estão se dividindo e rolando cabeças entre eles, né? Para nós é excelente. Para nós é excelente. E aí, excelente. O que você falou, assim, eu gostei muito mesmo, foi fantástico. Que você falou o seguinte: a raiva é o primeiro passo para o despertar. Porque é o seguinte, é melhor você ter raiva, porque a raiva fala o seguinte: eu quero investigar, eu quero estudar, eu quero entender o que está acontecendo, o que está se passando, que você ficar com os braços cruzados. É isso aí. Na hora tu deixa para lá. Não, é a assim pior mesmo, coisa. Conformismo é a pior frequência que existe. A inércia é péssimo, gente. Essa apatia, essa coisa... Pensa na narrativa, né? A gente escutou muito, antes das eleições dos Estados Unidos, escutou muito em falar na Aliança da Terra, que, né, confia no plano e não sei o que mais. Gente, não é isso. Confia no plano, não. Saiba que existe um plano e faça a sua parte, né? Sim. Porque se cada um de nós não fizer a sua parte e ficar aqui, como o Denis falou, não, estou de bracinho cruzado, esperando que alguém faça o trabalho, né? Não, nada vai acontecer, nada vai mudar. Agora a pessoa pode se perguntar assim, mas qual é o nosso trabalho? Eu gostaria que você falasse, depois eu vou comentar. O que a gente pode fazer efetivamente aí para acelerar essa transição planetária? Elevar a frequência. A regra é uma só, elevar a frequência, não entrar naquilo que te diminui a frequência. Todo conflito, tudo que te divide, tu no caso, nós, humanidade, tudo que nos divide enquanto ser humano, vai nos dividir. Então, assim, eu gosto desse político, não gosto daquele político, dividiu. Não entra nessa narrativa. Apoia quem está no comando. Todos os... Na 5D não haverá ismos nenhum. Então tem esse negócio, capitalismo, socialismo, não existe isso daí, esquece isso daí.
Tudo isso é manipulação, tá ok? Exato. As pessoas falam assim, mas o loirão, o capitão, ele é de direita. Ele não é de direita, meu querido, ele é antiglobalista, que é totalmente diferente. Se fosse assim, o Putin, o Vladimir Putin também, ele é de esquerda. Tecnicamente falando, ele é de esquerda, mas ele é antiglobalista. Mas é Ele está do lado da aliança. Essa é a questão, se é globalista ou se é antiglobalista. E isso que determina. Essa é a questão. Muitas alianças estão sendo formadas por ocasião também, porque é o momento oportuno. Então, é hora de esquecer diferenças prévias em troca de algo que tem um bem coletivo maior, né? Sim, mas é o coletivo da humanidade que tem que fazer, né? Lembrar que a construção de linhas de tempo depende da nossa criação coletiva também, né? Sim. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. E falando sobre ascender, como que você pode cooperar? Usando os seus talentos, né? O Corey Goode fala assim, cada um tem o seu talento. Você tem talento para falar, fale. Talento para desenhar, desenhe. Use também os seus talentos, seus recursos para ajudar o próximo. Está ajudando o próximo? Solidariedade, você está acelerando a transição planetária. Olha que coisa fantástica. Você está ajudando. Então, é uma questão de ação também. Não só de frequência, mas de ação. Gratidão. É você acordar de manhã e falar assim, grato por mais um dia de vida. Grato pelo almoço. Gratidão sempre. Serviço aos outros. Se você puder ajudar, cooperar com alguém, ajude. É quando passa alguém de ambulância e fala assim, que o Pai Eterno te abençoe. Eu te abençoo. Eu te abençoo. É querer o bem das pessoas. Então, é isso que é a frequência. Né? Então, exatamente, porque o processo de ascensão, ele começa em nós. A ascensão é coletiva, mas ela é, antes de tudo, individual. É cada um de nós faz o seu próprio trabalho. E o seu próprio trabalho é aquilo que Chico, né, que o Espiritismo vai chamar de reforma íntima, né? É isso, não tem nada de novo no fronte. Tem nada de novo. A gente esqueceu de fazer esse trabalho, né? Por quê? Porque a gente foi criado num modelo de sociedade que nos interessa competir e para subir mais, e nem que seja subindo em cima da cabeça dos outros. E também não pode impor nada para ninguém, né, Anny? O livre-arbítrio é claro, né? Então, assim, a gente tem que quebrar esse padrão. E ninguém está dizendo que o trabalho é fácil, né? A gente não foi ensinado a ser assim. Não, o cara que ajuda todo mundo é o trouxa, né? Que todo mundo faz de bobo. Não era isso? Então, a gente tem que quebrar com esse padrão. E, assim, essas emoções, elas estão impregnadas no nosso DNA. Né? Isso tem a ver com as pesquisas lá dos russos também, tá? Então, hoje a gente já sabe que com a epigenética, os padrões emocionais que os nossos ancestrais sofreram, né, ficou impresso no nosso comportamento. Tem aí as constelações sistêmicas que explica isso também, tá? É isso, e a gente tem que quebrar esses padrões, mas a gente só quebra aquilo que eu enxergo, que eu olho, então eu tenho que olhar para mim, enxergar minha sombra e trabalhar minha sombra, né? Sim. E dizer, putz, errei, e tá tudo certo, porque eu não tô me julgando, eu tô reconhecendo aquilo que eu preciso melhorar. E sim, gratidão que eu enxerguei. Sou grata, né? Obrigado por estar aqui nesse momento. Gente, não se engane. Quem está vivendo na Terra nesse momento atual, escolheu vir aqui em missão, cumprir essa tarefa de levar a humanidade para o processo de transição. Ou seja, então, nós somos escolhidos para nascer nessa época. Isso é muito fantástico. Nós nos escolhemos, nós nos voluntariamos. Sim. Nós nos escolhemos para estarmos aqui, encarnarmos nessa geração, para viver esse tempo. Então, se nós estamos aqui é porque nós podemos cumprir esse propósito. Então, exato, você fala assim, mas eu não tenho condições, eu sou fraco. Não, meu querido, você está aqui é porque você pode, você consegue. Você entendeu? Porque nós mesmos, como a gente falou, né, muitas pessoas, igual a Semente das Estrelas, vieram aqui também. Nós somos uma geração abençoada, nós temos uma missão sagrada. Uma missão sagrada, no qual nós temos todas as condições de cumprir, tá? Então entenda isso, nós somos capazes. Pode continuar de fantástico. É assim, você é um fractal da fonte, né? Da fonte divina criadora. Você está dizendo que a fonte divina criadora não tem poder? É isso? Né? É o conceito do oceano numa gota. Eu não sou uma gota do oceano, né? Eu tenho o oceano inteiro numa gota. Isso é o conceito da centelha divina, né? Eu tenho a integridade do poder criativo de Deus em mim, né? E isso em cada um de nós. E é isso que eles têm medo. É isso que os Seekers têm medo. Que a gente descobre divina que está em nós, né? Exatamente. Né? É isso aí. E aí eu achei interessante, voltando ao que a gente estava comentando antes do Corey Goode, que ele vai trazer essa mesma informação do conflito, da divisão, né?
do problema que está acontecendo, né, entre o ICC e a Dark Fleet, mas aí o Michael Salla pergunta para ele se ele sabe alguma coisa dessa rebelião em Marte, desse processo da ajuda da Federação Galáctica em Marte, e ele vai dizer, assim, o pessoal costuma falar muito em federação, mas na verdade são várias federações. Sim, são muitas. E nessa são ida positivas, lá... né? Nem todas são positivas. Que ele está dizendo que tem várias federações que estão atuando, né? Algumas dedicadas especialmente em Marte, que ele ficou sabendo, né? Que tem um propósito de ajudar, mas que ele, até onde ele saiba, e aí ele deixa muito claro isso, que ele não foi informado de algo diferente, né? Até onde ele saiba, a população que vive em Marte, ele sofreu um processo de controle mental tão grande que ele acha muito difícil que eles tenham esse processo de despertar. Porque ele usa um exemplo da Coreia do Norte, né? Isso, ele usa o exemplo da Coreia do Norte, que as pessoas não conhecem nada diferente lá, não sabem que tem uma opção. Imagina se para nós aqui tá ruim, né? Imagina para eles que não sabem que tem uma opção. Para eles seria muito pior. Então ele não acredita que a guerra que está acontecendo em Marte para liberar Marte vai acontecer. E aí eu faço um gancho e dou um pulo lá para essa live do Wilcock, do David Wilcock, do dia 13 de maio, foi acho que quarta-feira passada, porque ele veio fazer esse resgate todo histórico de novo, assim, gente, olha só, né, tem ciência provando das mudanças do DNA, que o DNA absorve fótons, absorve luz, e quando ele absorve luz, ele cria um imprint, que o próprio DNA, ele tem um poder gravitacional, que não sei o que mais, e seguiu falando, né, das modificações de DNA, que o DNA tem a capacidade de ser extremamente mutável, e aí traz vários exemplos, inclusive Os fótons, a luz pode ter a capacidade de mudar o DNA. Traz os estudos do Galiaev na Rússia. Isso é ciência, viu, meu querido? Isso não é teoria de conspiração, não. Isso é ciência de verdade. Okay? E aí ele fala do flash solar. Diz, a gente sabe que vai ter um flash solar. O que é esse flash solar? Né? Para começar assim, essa ideia do flash solar, ela está na literatura ancestral. Ele está lá no Mahabharata. Né? Ele vai falar do Samvartaka, do fogo de Samvartaka, né? Que é um grande fogo que vai consumir tudo no final do Kali, né? Do Kali Yuga, que é o que a gente está. Acho que o Querets também, do Zoroastra, né? Também fala. Isso, também. E aí ele vai falar do zoroastrismo e a diferença, eles falam da mesma coisa, mas que a diferença é que lá nos Vedas, né, na linguagem védica, vai ter um Brahmana que vai encarnar, né, com Kalki, um avatar chamado Kalki, que vai ser, então, um semideus e que vai ter superpoderes, então, são 8 características maravilhosas que ele tem, extremo brilho, poder de atrair qualquer coisa, crescer, diminuir, não sei o que mais, e que ele teria esse poder de fazer isso. Então, o David Wilcock, inclusive, ele faz a analogia com o retorno do Cristo, né? Só que ele tem como base a lei do Uno, né? Sim. E aí, o Cristo é o Logos galáctico, né? Então, é a fonte criadora galáctica. Então, é isso que é esse retorno da atividade crística, na verdade, em cada um de nós, tá? Se manifesta em cada um de nós, no caso. Né? Isso. Só que pelo zoroastrismo, eles falam do mesmo evento, só que não vai ter um semideus que vai atuar. São as pessoas normais que despertam e fazem o trabalho. Então, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Então, a fusão das duas em outras palavras, é muito forte isso, mas eu tenho que falar aqui. O Messias, no caso, somos nós. Nós vamos ser os Messias. Nós somos os Messias. Isso aí. E você, aqui, nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, todos nós temos essa missão. Nós temos essa incumbência sagrada. Vamos colocar assim. Incumbência sagrada, essa missão fantástica, né? Fantástica de salvar o mundo e salvar o nosso sistema solar para uma nova era de luz. Tá. Eu vi que alguém estava na dúvida ali, perguntando de onde que a gente tira essas informações. São livros? Tem alguns livros, tem o livro da Helena Danaan, que ela traz as raças galácticas, todas as raças extraterrestres, mas a gente está utilizando muito material que tem fonte na própria internet. Tá? Então, na internet, a gente tem o site que se chama Exopolitics. Do Michael Salla, né? Que é do Dr. Michael Salla, tá? E vários canais do próprio YouTube que trazem essas informações. Então, a Helena Danaan tem um canal... O evento também é um site muito bom, o evento PT também é muito bom também, tem muita coisa boa ali. Isso, né? Então, é traduzido em Portugal. A gente tem muito material à disposição, gente, que vai reverberando essas informações, vão sendo replicadas, tá?
Então, Aquele site também, os ensinamentos de Totti também é muito bom, Aliança é muito bom também, tem muita coisa boa. Eu até estava com a página deles aberta aqui, há Tá pouco vendo? tempo atrás. Então, me situaria, o site Totti 3126. utilizamos as mesmas fontes, praticamente as mesmas fontes. Porque quando a gente começa a buscar, é interessante que, assim, que as coisas começam a aparecer. Elas começam a aparecer na nossa frente, assim, tá? Sim. Eu já testemunhei isso várias vezes. Eu estava estudando uma coisa, falei assim, como que eu vou achar isso aqui? Não estava no Google, de repente, do nada, aparece na minha frente. E eu vou vendo uma coisa, vai encaixando com outra, é impressionante, é algo assim, surreal, é transcendental. Eu brinco, Demis. Quando você busca, você acha. Que eu comecei o meu processo de despertar pela internet mesmo, né, com muita coisa, e pelo YouTube, né? Então, o que eu fazia? Isso lá em 2013, por aí, que eu comecei a buscar mais, tá? Então, eu me concentrava, eu entrava em estado meditativo, né? Ligava o computador, entrava em estado meditativo, né? Me conectava e dizia, me mostra o que eu preciso ver. E abria o YouTube. E aí, o que aparecia na minha página de recomendados do YouTube eram canais com 15 assinantes, né, com 15 seguidores, vídeos com 2 visualizações, com 0 visualizações, né? Eu achei gente que está bombando hoje, aliás, que já foi varrida do YouTube. Você está falando é pela verdade. Foi varrido do YouTube. O canal do Michael Salla parece ter 45 mil inscritos, um absurdo. O canal do Michael Salla era para ter 1 milhão de pessoas ali no canal dele. Na minha opinião, era para ter 1 milhão de inscritos. O canal do Michael Salla é fantástico. Então é isso, gente. A informação está disponível, a gente só precisa ter a vontade, né? Eu costumo, né, para quem trabalha com os raios, né, dos mestres ascensos, o primeiro raio é o raio azul da vontade. Nada acontece se a gente não quer. Então queiram e tomem a decisão de fazer. É isso que representa o raio azul. Então, basta querer que a informação vai chegar até vocês. E aqui, o canal do Demis, pelo amor de Deus, gente, o que tem de informação, lá no canal do Centro de Estudos Fênix, tem muita informação também, embora não tenha esse viés, não tenha tanto o viés da teoria da conspiração, vamos chamar assim, da nossa história secreta, tem toda a parte do suporte psicológico, do aporte espiritual, que é o que a gente trabalha, são dando ferramentas para a gente conseguir elevar a vibração, expandir consciência. Quer canal de revisionismo histórico, tem o canal do André de Pierre, que é um amigo muito querido, e que trabalha com essa teoria do paleocontato, né, dos deuses astronautas. Então, gente, a informação está disponível, mas não tenham medo. E fiquem alertas, porque nem tudo que a gente enxerga, nem tudo que a gente lê, nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro, não tinha um ditado assim? Né? Então, a gente precisa ressoar essas informações, não engulam tudo, não aceitem tudo. Né? Sim. Mesmo canalizações, né, que está muito na moda, a gente não pode pegar uma canalização isolada e ter aquilo como uma verdade absoluta. Você não pode fazer isso, tem que comparar com outras fontes de informação. É o que a gente faz. Por exemplo, eu pego uma fonte aqui, eu vou ver o David Wilcock, eu vou ver o Corey Goode, eu vou ver a Helena Danã, eu vou ver outros denunciantes também do Serviço Secreto Espacial, que é valiosíssimo também a informação. Para a gente ter um conjunto, olha, todo mundo está falando a mesma coisa, dessa linha, dessa mesma direção, o próprio Cobra também, que é uma fonte de informação extraordinária, e vai comparando as coisas. Você não pode pegar uma coisa só e falar assim, como se fosse um seguidor cego, né? Não é isso não, de forma alguma, tem que pesquisar. Tá? Então, assim, entra pelo mental, né? Aqui eu raciocino, eu mentalizo, eu uso a minha inteligência humana física, tá? Mas precisa ressoar aqui, ó. Tá? Ressoar com o coração, aqui é o filtro. Aqui diz, é verdade, não é, tá certo, não tá. Tá? Se pareceu estranho, deixa de lado, né? Porque às vezes a informação tá faltando uma ponte para juntar as pecinhas do quebra-cabeça, então aquilo lá tá me parecendo muito estranho porque eu não consigo juntar, né? Volta nisso depois e olha de novo, mas deixa de lado. Então a regra é essa, fica com o que ressoa. Aquilo que te causa desconforto, deixa de lado. E segue. Esse caminho é um passo de cada vez, né? Até porque são tantas informações, a história foi tão distorcida, nos esconderam tanto de tudo, né? Que é muita coisa para a gente resgatar. Por isso que muitas vezes eu faço aqui algumas lives, né? Só falando do passado. Você está falando do passado, eu quero saber o presente, mas para você entender o presente, você precisa entender o passado, meu querido. Se você não entender o passado, você jamais vai entender o presente. Então a gente, bem porque a história verdadeira do planeta Terra foi escondida.
E a gente tem que revelar, aqui a missão do nosso canal é revelar a verdadeira história do planeta Terra, baseada em dados, pesquisa. Não é fácil. Quantas noites, você também com certeza já passou por isso, virar a noite inteira pesquisando, estudando, para a gente trazer alguma coisa com credibilidade, né? Credibilidade, né, Nani? Isso é muito importante. É isso aí. Para encerrar o nosso assunto, até para a gente não se estender muito, uma das coisas que o David Wilcock estava falando nessa live dele... Eu assisti hoje, viu, essa live. Ah, é? Foi hoje. Eu tô com ela aberta. Eu estava trabalhando de noite, eu estava assim, era um olho nos meus documentos e um ouvido no que ele estava falando. Aí depois eu assisti de novo com mais calma. Uma das coisas que ele estava falando é da alteração do clima do nosso sistema solar, né? Sim. Então, assim, a gente falou tanto a gente estava começando a falar do que era o flash solar, né? E aí o pessoal fica lá vendo as informações do clima solar, porque a gente tem vários canais também que trazem o clima solar. Eles dizem, porque faltou um solar flare. Tá, mas isso é normal, gente. O Sol faz ejeções de massa coronal. Massa coronal. Ejeção de massa coronal é o que diz que o Sol está vivo, tá? É o que move o Sol. O Sol tem buracos. Quando ele está pouco ativo, ele tem muitos buracos na heliosfera, e isso aí dá ventos solares, dá um impacto muito grande da aurora boreal aqui no Sol, tá? Sim. Aqui na Terra. Enfim, esses são comportamentos normais do Sol. Quando a gente fala de um solar flare, os próprios canalizadores que trazem essa informação, o próprio Corey Goode, quando os Anchar mostraram isso para ele não entendia o que era, né? Porque era como se o Sol se ampliasse, né? Desse uma explodida, né? Mas o que a gente chama de explosão solar é micronova, que eles chamam, né? É micronova. É nova. Durante muito, muito tempo, a ciência só reconhecia as supernovas, que era aquela estrela que explode e morre, vira... Né? Vira outra estrela na vermelha ou simplesmente deixa de existir. Assim. Isso, né? Então seria o fim do Sol. Só que agora, mais recentemente, isso é coisa de 3 anos para cá, eles começaram a falar das mini supernovas e eles acabaram convencionando o nome de micronovas. Né? O que é essa micronova? Seria uma mini explosão. É uma explosão que eles descobriram por quê? Porque tem estrelas que estão fazendo isso com periodicidade cíclica. Então, tem algumas estrelas que são monitoradas que repetem um ciclo a cada 8 anos. Eles fazem uma micronova, né? E aí tem um pesquisador norte-americano, acadêmico também, né, mas que resolveu ter uma carreira independente, que pesquisa evidências de eventos solares. E ele diz que são micronovas. E na Terra, a gente vai encontrar evidências desses ciclos históricos mais ou menos a cada 12.300 mil anos. Então, vamos arredondar para 12 mil anos. Então, esses 12 mil anos é o nosso ciclo, a nossa variação catastrófica, digamos assim. E isso muda a configuração do Sol, né, Anny? Isso. Se a gente pensar pelos dados bíblicos, quando foi o dilúvio? Há 12 mil anos. Né? Quando que foi que a Atlântida caiu? Há 12 mil anos. Né? Então, a gente tem essa periodicidade. E tem eventos que se sabe pelas pesquisas feitas lá com os tubos de gelo na Atlântida, com fósseis de árvores, com análise de solo, que tem realmente ciclos catastróficos em que houve inversão magnética, que houve inundações, que houve alteração do ciclo de gelo e degelo, né? Então, tem muitas informações que hoje a gente já sabe, né, que aconteceram, só que a ciência oficial não reconhece isso, porque isso representa uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, tem um canal que chama Suspicious Observers, né? É um canal bastante técnico, difícil de acompanhar, mas ele vem trazendo essa informação da micronova, e que o Sol vai fazer micronova, e a gente está chegando no final desse ciclo de 2.300 mil anos, então a gente está à beira desse evento cataclísmico, né? E isso pode acontecer. Há 2 semanas atrás, foi publicada uma estrela que sofreu uma micronova, e o interessante é que essa explosão não foi visível. Foi visível só na radiação ultravioleta, né? Então, muito provavelmente, né, porque muitos canalizadores falam na explosão de radiação gama, né, que não vai ser um evento de luz que a gente vai ver, mas de radiação gama, que não é visível, né? Então, pode ser que o que a gente está imaginando como uma micronova, e associando isso com uma ejeção de massa coronal, não tenha nada a ver com isso, e seja simplesmente um evento energético, tá? Eu costumo acompanhar também informações que são trazidas por hipnólogos que trabalham com aquela técnica trazida pelo Dolores Cannon, né?
que ela faz ela chama de hipnose quântica, tá? E hoje tem uma técnica que é a QHHT, que foi desenvolvida a partir da técnica dela. E que nessa forma de hipnose, a pessoa que vai ser hipnotizada faz o seu questionário, né? E aí o hipnólogo entra em contato com o eu superior da pessoa, e muitas vezes com a própria família galáctica da pessoa, e aí vem essas informações. E a coisa de uns 3, 4 anos atrás, tem uma hipnóloga que chama Alison Cole, ela tem um canal também na internet, no YouTube, e ela começou a trazer informações de sessões que ela estava fazendo, porque essa história de um evento solar que deixava que as pessoas simplesmente começavam a cair, as pessoas que estavam despertas, que já estavam fazendo esse trabalho interno, estavam achando, se sentindo muito leves e muito boa, e viu como se tivesse a luminosidade, como se fosse tudo meio violeta, e olhava para as luzes e as nuvens pareciam da cor do arco-íris, né? Começou a ter muita gente falando a mesma história sobre hipnose. Ela assim, gente, não sei o que está acontecendo, mas vocês estão dizendo que é para muito breve. O problema é que para o eu superior, o muito breve pode ser 30 dias, pode ser 30 anos, então não dá para limitar. Mas, falando com as pessoas, ela começou assim, tá, mas como é que você está em relação agora? Não, eu estou muito parecida com o que eu sou hoje, eu não estou mais velha nem mais nova, eu estou muito parecida. Então não é algo para 30 anos, é algo para muito pouco tempo. E isso tem tudo a ver com o flash solar que está sendo trazido, né, nessas informações também. E até eu tinha comentado contigo, a Helena Danan respondeu uma pergunta de uma pessoa que estava no chat, na live, perguntou, a gente precisa do flash solar para fazer ascensão? E ela disse, não, essa história de que a gente precisa de algo externo é para nos desempoderar. E é exatamente isso, né? A gente não precisa do flash solar, mas o flash solar vai ser o empurrão. Porque você vai de qualquer jeito, né? O flash solar porque é aquele negócio. Quem estiver desperto, quem estiver fazendo esse trabalho interno, no momento em que acontecer o flash solar, vai estar pronto. Quem não tiver, vai tomar um baque muito grande, porque vai tudo cair. Então, a grande descrição do que vai acontecer quando, né, na nossa vida, quando tiver o flash solar... que a gente tem que consolar as pessoas, que elas vão ficar assim... É a queda dos véus, gente. Muito mal. É as quedas dos véus. Então, imagina as pessoas que acham que quando morre acaba, começar a ver os entes queridos mortos que não estão encarnados do outro lado da rua, né? Imagina, as pessoas vão enlouquecer, não vão entender o que está acontecendo. Extraterrestres também, que vão ficar... Extraterrestres que vão estar, né, à mostra, porque eles estão aqui, muitas vezes, em dimensões diferentes. Desesperada, em pânico, depressão, eu não sei o que vai acontecer. Quando eu começar a escutar o que meu amiguinho está pensando, entendeu? Então, gente, vai ser isso que vai acontecer. O flash solar vai ser a virada de chave, mas a gente precisa fazer o trabalho antes. Porque quem veio antes e quem está aqui nessa live escutando esse papo de doido, está aqui por um motivo. Mas é pura verdade. E tem mais um detalhe, gente, olha só, isso vai acontecer, já está acontecendo, o cara está falando o seguinte, que a micronova, ela não vai destruir o sistema solar, que eles falam, né, que vai ser terrível, que vai acabar com o mundo, que vai ser o fim do mundo. Não, ele vai mudar a frequência, a configuração do Sol, e assim a molécula do DNA, de todas as coisas. Nosso DNA, de todos os seres vivos do sistema solar. Então é, assim, algo tremendo, vocês estão entendendo? É um novo mundo, uma nova realidade. Então, é a nova Terra. É uma nova Terra. É a tal da nova Terra. Por quê? Porque a nossa materialidade vai deixar de ser tão densa. Então vai todo mundo morrer? Não. O barato dessa transição, e essa é a diferença, que isso vai acontecer com a gente em corpo físico, vai ser a transformação. Corpo físico. Você vai ver a transformação corpo físico. Vivo, né? Vivo, andando. Isso é fantástico. É fantástico. Tô louca que vem flash solar. Já perguntaram, eu tenho que desencarnar para acender? Não, não necessariamente. Não precisa desencarnar, não. Então, assim, tem muita gente que está assim, tem muita gente morrendo, né? A gente está num momento de muito desencarne coletivo. Então, são só as pessoas más que estão morrendo? Não, gente, não tem nada a ver com ser bom ou ser mal. Tem a ver com pessoas que realmente acham que tem um corpo que não vai aguentar esse tranco dessa mudança. Corpo e psicológico também, por isso e também vai vir um corpo novo. Né? Porque pessoas estão morrendo, sim, mas tem muita gente nascendo ainda. As pessoas estão falecendo para ser poupadas. Elas estão sendo, na verdade, e uma coisa certa, e isso aí a espiritualidade nos traz, que as pessoas que não têm mais uma frequência vibratória mínima, elas já não têm mais condição de encarnar na Terra. Então, essa galera do mal que não está mais aqui, não tem mais condição de encarnar. E eles estão sendo
né? A Terra está repelindo vibratoriamente quem está um rapaz ali que falou assim, que vai virar um buraco negro. Não vira, só se fosse uma supernova mesmo. Mas aqui nós estamos se referindo a uma micronova. Micronova não causa um buraco negro. Daí não vai se transformar em buraco negro, não, tá? Já foi comprovado. Pode continuar, Anny. E é interessante saber, assim, que a gente fala muito em aquecimento global, né? Aquecimento global, gente, é uma outra notícia que pega todo mundo pela orelha, assim. Não, porque nós temos que cuidar do aquecimento global, Quem é que não quer cuidar do planeta, né? Quem é que não quer fazer tudo certinho? Só que aquecimento global é uma besteira, tá? Isso aí é política, não é ciência. Tá? Tanto não é verdade que, pelas previsões, a gente devia estar com uma temperatura média 6 graus maior do que está hoje, né? E não está. Só que como as projeções da tendência do aquecimento global não colou, porque simplesmente não aconteceu, né? Porque, não sei se vocês lembram lá do Al Gore dizendo que em 5 anos não ia ter mais Amazônia, que não sei quantos anos o mar ia ter subido 3 metros e não sei o que mais, era aquela, né, teoria catastrofista. Bom, o tempo passou, né? A gente virou a marca, não aconteceu nada disso. O que mudou? O discurso. Então, agora não é mais aquecimento global, agora é mudança climática. Vocês se deram conta disso? Que é mudança climática? Porque ainda se coloca na frente essa possibilidade, a gente coloca ainda essa possibilidade de que o clima vai mudar e a gente está mudando por nossa causa, né? A gente está fazendo a coisa acontecer do jeito ruim. E não, gente, para o planeta, nós somos que nem pulga no cachorro. Olha o medo deles aqui, ó. Eles estão morrendo de medo. Os escuros morrem de medo disso aqui. Do ser humano iluminado ali, ó. Isso aí, tá? Então, essa tática desse discurso do aquecimento global não é causado pelo homem. E como é que a gente diz isso? Bom, Vênus está mais quente, Marte está mais quente, Júpiter está mais quente, Urano está mais quente, Mercúrio está mais quente. Estão todos os planetas mais quentes, né? Por que está mais quente? Porque o sistema solar está transitando agora numa região extremamente energizada, que tem uma temperatura de 6.000 K, né? Que não é nem graus Celsius, é graus Kelvin. Então, é extremamente elevado, por isso que todos os planetas que estão entrando, e a gente nem está nesse buraco ainda, nessa região, a gente está entrando, está todo mundo aquecendo. Então, vocês lembram daquela tempestade lá de Júpiter? E a gente vai permanecer nesse local aí, nesse local do disco da galáxia por 1000 anos, né? Isso é bem interessante. Isso aí é chamado pela literatura esotérica de cinturão de fótons, né? Que é essa zona de alta vibração, de alta energia. Alta energia significa que todas as moléculas vibram em alta velocidade, né? E então, esse quantum de energia faz com que as coisas fiquem menos densas, menos sólidas, tá? Para existir. E é só isso, é nesse momento que a gente está se enquadrando. Então, quando a gente fala das mudanças do sistema de controle da humanidade na Terra, e por que os nossos controladores estão apavorados? Porque eles sabem que acabou para eles. É que muitos de nós humanos não sabemos. Por isso que eles nos controlam pelo medo. E o mesmo está acontecendo nos outros planetas do Sistema Solar. Por isso mesmo está acontecendo em Marte. Na verdade, todo mundo no mesmo eles bolo. tinham uma opção, né? A única opção deles era destruir o planeta, mas mesmo essa também eles não têm mais. Então, eles estão tentando protelar. É assim, você está tentando protelar, tentando achar, quem sabe vem um aliado, um reforço, não sei lá da onde, né? E vem ajudar nós aqui. Mas assim, eles não têm cartas na manga. Hoje eles estão sem carta na manga nenhuma. Eles tinham uma opção, que era fomentar um confronto mundial e acabar com o planeta. Então, acaba o planeta, não haveria transição planetária. Mas mesmo essa opção, eles não têm mais, né, Anny? Uhum. Deixa eu fazer uma correção aqui, que acho que na hora que eu me expressei, as pessoas podem ter entendido. Naquela hipnose que eu relatei que ela via as pessoas caindo, as pessoas não estavam mortas. As pessoas estavam atônitas, sem entender o que estava acontecendo. Então, elas ficavam sem reação, tá? Não estavam morrendo, tá? Só para deixar claro. Por isso, estava em choque, estava em choque. Assim, é isso, tá? E ela descrevia que as pessoas ficavam assim, estáticas, em êxtase, sem entender o que estava acontecendo. Então, que precisavam ser acolhidas e curadas, porque o trabalho de cura que a gente faz hoje, nós aqui, quem não acordou vai ter que fazer depois. Sim. E olha, eu recomendo você que não é inscrito no Instituto Fênix, né? Se inscreva lá. Centro de Estudo Fênix. Obrigado pela correção. Fênix com PH. Tá com PH, Fênix com PH. Se inscreve lá.
Eu já estive lá uma vez, canal muito bom, conteúdo excelente, excepcional. Tata ela, Tata Thaís, tem outras pessoas também que estão lá, então fantástico. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Tem alguma consideração final? Sabe, esses são temas que eu falo pouco. Tem alguma consideração final para falar para os nossos aqui espectadores, nossos amigos aqui que estão na nossa live aqui? Anne, foi um prazer, assim, fantástico estar com você. Informações maravilhosas. Com certeza aí vão nos ajudar muito na nossa ascensão espiritual. Viu? Fantástico mesmo. Se quiser fazer umas considerações finais, fique à vontade. O canal é seu. Então, as considerações finais não poderiam ser outras diferentes daquelas que o Torhan trouxe, né? Assim, não tenham medo, gente. Confiem em vocês mesmos. Encontrem o próprio poder. Elevem a sua vibração. Sejam gratos, né? Façam esse trabalho por si, que não é por si, é pelo todo, né? Então, não é uma coisa de egoísmo se autotrabalhar, né? Todos então, somos um, né? Entender o seguinte, que a minha felicidade, eu sempre bato muito nessa tecla, a nossa felicidade depende da felicidade do próximo. Quando as pessoas entenderem isso, a transição planetária vai chegar rapidinho, bem rapidinho mesmo. É isso aí, né? É isso aí. Fantástico, obrigado. Ninguém dá o que não tem, ninguém pode dar o que não tem. Se eu não me amo, eu não posso dar amor para o outro. Se eu não sou feliz com quem eu sou, eu não posso compartilhar da felicidade dos outros. Então, eu preciso fazer esse meu trabalho interno. Isso não é ser egoísta, não. É um trabalho pelo todo também. Exatamente. E esse trabalho, aliás, é o mais difícil, né, Demis? Olhar para dentro é o pior lugar para olhar. É verdade, o mais porque assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. A gente vai aprendendo, então é uma lição de vida para nós. Então, assim, é fantástico. Gratidão por todas as pessoas que estão aqui também, prestigiando a nossa live aqui, a Anne Amaral, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui, tá? Anne, você vai voltar aqui, né? Eu vou vai voltar, já tô intimando você. A Thaís também, voltaremos. E a Thaís também, ela vai estar aqui no nosso canal. Eu já convidei ela. Bom. A Thaís, tá? Ah, ela tá aqui? A Thaís na live? Ah, sim, ela tá também. Vocês estão para fazer. É bom se você quiser fazer uma propaganda aí da live que vocês vão fazer com a Helena Danã, pode falar. Ah, sim, gente. Nós vamos gravar um vídeo. É a Thaís que tem as datas, mas é em seguida. A gente deve gravar um vídeo com a Helena. O Demis fez um roteiro de perguntas, muito interessante. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente costuma fazer as lives com os nossos convidados ao vivo. Então, a gente faz a pergunta e eu vou traduzindo simultaneamente. Aí, o que acontece? Acaba ficando muito pouco tempo, né? Porque são 2 vezes a fala para cada pergunta. Então, o vídeo vai ser gravado, né? Isso, né? Isso, a gente vai deixar as perguntas gravadas. Depois a gente vai vir aqui ou lá no Fênix, não sei, a gente vai fazendo os dois simultâneos. E a gente vai trazer essa entrevista e vai conversando sobre as respostas dela. Vai fazer essa tradução já pronta e a gente vai só conversando, então vai ficar bem legal, vai ser bem legal. Não perca, vai ser uma live fantástica, não perca essa live. Além disso, para quem gosta dessas técnicas de hipnose que eu comentei, a gente vai ter agora no dia 23, se não me engano, acho que é próximo domingo, uma entrevista com a Candace, que é a criadora dessa técnica, uma americana, então nessa vai ser tradução simultânea. Então são todos muito bem-vindos, convidados a assistirem lá com a gente no domingo às 10 da manhã. Maravilha, maravilha. Gratidão. Primeira coisa, gratidão, Anne Amaral. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, gente. Adorei estar aqui. Demis Viana, Mundo Secreto, né? Fantástico. Eu tinha feito esse canal aqui, eu coloquei Mundo Secreto e nem era para isso, acredita? Eu fiz assim por fazer, colocar o nome Mundo Secreto. Tem tudo a ver, né? No futuro eu já entendi o que é. Tem tudo a ver. Então, um abraço aqui, gratidão, Anne Amaral, gratidão a todos os amigos que estiveram aqui presentes também, prestigiando a nossa live. Um beijo no coração de todos e até terça-feira. Terça-feira eu vou estar... Eu vou fazer minha propaganda lá. Ele já fez propaganda. Muito justo. Terça-feira eu vou estar na TV Galáctica, tá? Terça-feira na TV Galáctica, que é a atualização planetária, que nós temos um programa fixo lá. E na quinta-feira, live de perguntas e respostas, tá? No canal Demis Viana 2. Demis Viana 2, tá ok, meus amigos? Um beijão no coração de todos. Até a próxima live.